dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está aqui acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre o propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Estamos aqui iniciando mais uma semana no Acordando para o Propósito, seu programa diário, 6 e 7 da manhã, que você aprende a palavra de Deus através da reflexão do texto bíblico e através das nossas conversas aqui, que mesmo de maneira online, faz com que nós venhamos interagir diariamente com o conteúdo bíblico. Eu quero pedir para você, talvez você está chegando aqui pela primeira vez que você nos visita, primeira vez que você nos acompanha, e se você não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, clique no botão inscrever-se, acione o sininho das notificações e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E isso fará com que o nosso conteúdo seja compreendido como relevante para o YouTube. Você já sabe que o conteúdo é um conteúdo bíblico, é um conteúdo relevante. Mas para o YouTube, a relevância do conteúdo está quando as pessoas curtem, comentam, compartilham, se inscrevem no canal. Então é importante essa sua interação, é importante essa sua cooperação para o nosso programa, para o nosso conteúdo produzido. Tá certo? Hoje, na nossa primeira etapa da semana, nós estamos dando continuidade em alguns aspectos relacionados ao que nós colocamos aí como grande tribulação e alguns aspectos são curiosos dentro desse cenário. E você viu que nós estávamos ali vendo a questão dos selos, 7 selos. Aí eu sei que as pessoas querem ver sobre as 7 trombetas, as 7 taças. Todo mundo tem curiosidades acerca dessa questão. E aí hoje nós temos aqui uma indagação, que é a indagação de muitas pessoas. Na verdade, qual é a diferença entre tribulação e grande tribulação? Existe alguma diferenciação entre esses 2 termos, essas 2 nomenclaturas? Porque geralmente você ouve pessoas usando ou uma ou outra, mas seria certo usar tribulação? Seria certo usar a nomenclatura grande tribulação? Bom, nós já vamos ver isso, mas eu quero que você abra sua Bíblia no livro profético de Sofonias, no capítulo de número 2, capítulo de número 2 de Sofonias. Nós vamos ler aqui basicamente os primeiros 4 versículos, só para você ter uma ideia do que nós vamos comentar aqui, que óbvio está também aludido ao texto de Apocalipse, que é a nossa temática aqui do mês. Você que está entrando aqui, todo mês nós temos uma temática e a gente vai trabalhando reflexões dentro dessas temáticas. E esse mês de abril a temática é Apocalipse. Então, se você está aqui nos acompanhando, saiba que durante todo esse mês você pode até voltar nos outros vídeos, na outra playlist e ver como que está organizado as nossas abordagens sobre o tema. Então, Sofonias, capítulo de número 2. Sofonias, capítulo de número 2. A gente vai ler pelo menos aqui os 3 primeiros versículos, certo? Se você já está com a Bíblia em mãos, se você já pegou a Bíblia, se você já está com o texto bíblico, você pode colocar uma menção nos comentários, você pode colocar também a figurinha da Bíblia aí nos comentários. É muito interessante quando a gente vê você participando aqui através dos comentários. Então diz assim, Sofonias capítulo de número 2: reúnam-se e ajuntem-se, nação sem pudor, antes que chegue o tempo determinado, e aquele dia passe como a palha, antes que venha sobre vocês a ira impetuosa do Senhor, antes que o dia da ira do Senhor os alcance. Busque o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham um abrigo no dia
da ira do Senhor. Veja, Sofonias aqui ele tratando sobre uma ideia clara da manifestação da ira do Senhor em relação àqueles que são desobedientes, daqueles que contrariam a vontade do Senhor Jesus. Mas o que esse texto tem a ver com o que está sendo tratado aqui? Você sabe que o período tribulacional, que assim chamamos e abrangemos essa temática, e obviamente nós às vezes não usamos isso para não ficar mais difícil, né? Imagina, ao invés de nós colocarmos aqui, nós temos uma reflexão sobre a grande tribulação. A gente coloca lá esse período tribulacional, né? Fica parecendo meio técnico, né? E não é essa a intenção. Mas você sabe que o período tribulacional, ele tem a duração de 7 anos. Você já ouviu falar aqui que isso tem uma referência direta ao que é tratado em Daniel nas suas 70 semanas, que, referente à última semana, refere-se a esse período tribulacional. Então, o período tribulacional ele está relacionado a esta visão de Daniel, uma visão de algo que está por acontecer. Ela tem a duração de 7 anos. Esses 7 anos são 7 anos literais. Lembre-se, o que é literal, tratamos com literalidade. Então, são 7 anos literais. E aí entra aqui a grande sacada, né? A grande tirada de entendimento. Esse período de 7 anos, ele é dividido em 2 ciclos distintos. Ou nós podemos também falar que são 2 etapas distintas. Basicamente, esse fracionamento dos 7 anos, eles estão feitos, né, esses fracionamentos, eles estão feitos em 2 etapas, sendo que cada etapa nós temos um período de 3 anos e meio. Então, basicamente, 7 anos dividido por 2 de maneira igualitária, 3 anos e meio para cada período. E aí, nós não vamos debruçar aqui de maneira a adentrar sobre os textos bíblicos que podem tratar isso, mas eu vou deixar as dicas para vocês. Olha, esses primeiros 3 anos e meio, eles podem ser entendidos e melhor compreendidos no capítulo 6 e no capítulo 9, ou pelo menos dentre esses capítulos, tá bom? Então, se você pesquisar dentre esse cenário do capítulo 6 ao capítulo 9, você vai ter uma compreensão maior sobre esse primeiro período de 3 anos e meio. E aí é que tá. Esse primeiro período de 3 anos e meio, do que nós chamamos de período tribulacional, então, essas 2 etapas de 3 anos e meio, elas compreendem a totalidade do período tribulacional. Essa primeira etapa de 3 anos e meio, que nós falamos aqui de Apocalipse capítulo 6 ao capítulo 9, nós denominamos de período de tribulação, que é essa primeira etapa. Então, veja, o período tribulacional se divide em 2 partes iguais, 3 anos e meio cada, e a primeira etapa nós denominamos tribulação. E aí, o que é que fica compreendido? O segundo ciclo, que também é de 3 anos e meio, ele é conhecido como grande tribulação, ok? Aí você pode avançar aí a partir do capítulo de número 10 até o capítulo 19, você vai ter uma referência muito clara sobre isso. Então, a esse período em que o anticristo ele toma as rédeas governamentais na terra, há-se uma sensação de que o anticristo ele vai trazer um aspecto de paz, ele vai trazer um aspecto de harmonia. Aí muitas pessoas vão achar que esse líder, ele começou um período, né, que muitas pessoas estudam sobre essa questão da nova era, vão achar, bom, agora é um período de muita paz, de muita segurança, só que esses 3 anos
e meio da segunda etapa, que é chamado de grande tribulação, é o período onde tudo isso que dantes era de maneira ilusória virá à tona a verdade, a realidade. O que, que vai acontecer? A humanidade vai se entender de fato enganada por esse líder mundial que é denominado o anticristo. Então, aqui de maneira bem sucinta para poder arraigar. Período tribulacional, 7 anos, dividido em duas partes iguais, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Primeira etapa, tribulação. Segunda etapa, grande tribulação. A referência básica para você entender isso é o seguinte: a primeira etapa de 3 anos e meio, ela vai dar essa sensação, como falamos aqui, de segurança, de paz, de equilíbrio econômico, de iludir exatamente os habitantes da Terra nesse tempo da grande tribulação. E aí você chama isso aqui tribulação. E o período posterior de mais 3 anos e meio, grande tribulação. Então, nos primeiros 3 anos e meio, nós temos algumas referências interessantes. Eu falei para você, leia o capítulo número 6 em diante, ali do versículo 1 ao 8 do capítulo 6, você vai ter uma referência interessante para poder você entender a motivação de compreender essa subdivisão do período tribulacional. Aí o segundo período, quando ele começa na outra metade, ele vai ter ali uma marca sobre a manifestação da ira de Deus, que vai abranger o mundo inteiro. E aí o que, que vai acontecer? Esses momentos, teoricamente, de paz, eles vão ser, de alguma forma, interrompidos, principalmente por conta da ilusão causada pelo anticristo, mas também por conta da manifestação de Deus, trazendo a uma sequência de eventos que vão acontecer de maneira intensa, vai atingir todas as pessoas que estiverem nesse período tribulacional. Então, esse período denominado Grande Tribulação, ele terá uma intensidade muito maior dos fatos que irão ocorrer, que são os fatos geralmente que diretores, produtoras tratam em produções cinematográficas. Aquela ideia do caos, aquela ideia do descontrole, né? Às vezes, óbvio, a produção cinematográfica traz algumas coisas que não necessariamente podem ter ligação com o texto bíblico, mas a ideia de caos, a ideia de que aquele que parecia ser um governo harmonioso de paz e segurança dará a sensação mundial de desgoverno. E além disso, Deus ele também começa a tratar. Tem muitos outros assuntos interessantes nesse período da grande tribulação, de que a igreja verdadeira de Cristo, ela que foi arrebatada, não estará aqui, mas tem outras indagações muito interessantes, como por exemplo, terá a igreja aqui na terra no período da grande tribulação? Como que será essa igreja? Terá pessoas que vão ser salvas no período da grande tribulação? São muitos questionamentos e muitos estudos sobre isso. Nós não poderemos entrar aqui, mas são assuntos curiosos, são muitas perguntas. Então, eu quero que você aí ratifique esse conhecimento de hoje. Período tribulacional, 7 anos, subdividido em duas etapas: tribulação, 3 anos e meio, grande tribulação, mais 3 anos e meio. Eu recomendo você usar essa nomenclatura, por quê? Porque você identifica muito melhor, até mesmo acerca dos acontecimentos que vão ocorrer aqui na Terra, desde da, da aparição de uma respectiva ou de uma ilusória paz e segurança com o anticristo, com o governo do anticristo, ou o período de maior abrangência e intensidade de fatos catastróficos, de desordem e de falta de segurança, de imoralidade, e também do Senhor tratando com o ímpio aqui na terra, tratando também com o povo judeu. Também tem toda uma ideia aí
dentro desse cenário, tá certo? Quero agradecer você por esse dia que nós estamos aqui iniciando mais uma semana, pedir para que você venha nos acompanhar, pedir que você venha eh, estar conosco, aprendendo a palavra de Deus. Quero deixar aqui um forte abraço para vocês que nos acompanham aí pela primeira vez, dizer que tivemos um final de semana abençoado, de muita alegria e também de muito trabalho para o reino de Deus, ministrando a palavra, ensinando pessoas e também vivendo o cumprimento de promessas do Senhor, tá certo? Então, hoje está orando, abençoando a sua vida para uma semana rica e abundante. Pai, nós queremos louvar o teu nome, queremos te agradecer por esse dia que tu nos concede. Muito obrigado por nos colocar de pé, nos dar saúde, nos colocar diante do teu querer, do teu propósito. Abençoa nossas vidas, nos dá uma semana vitoriosa, nos dá respostas daquilo que nós precisamos e daquilo que precisamos principalmente fazer, aquilo que é a nossa parte dentro do processo. Nos ensina, nos conduz ao teu querer. É o que nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Agradeço aí a sua presença. Amanhã tem mais aqui, acordando para o propósito. Deus abençoe, forte abraço.